Boa noite, pessoal. Vamos lá, né, começar a nossa série de novo, né, aí de 3. A gente vai fazer as lives em relação ao açúcar de novo, porque dia 15 tá iniciando um novo grupo do Desafio do Açúcar. Então, como eu fiz da última vez, eu vou fazer uma série de lives antes do grupo do açúcar. Então, como nesse meio a gente teve um intervalo muito pequeno, né, em relação ao último grupo, então o último grupo acabou domingo e a gente tá começando um novo grupo do açúcar agora, dia 15. Eu resolvi fazer essa série de lives de novo em relação ao açúcar, falando um pouquinho de parte científica dos números que eu dividi com vocês, né? E números que eu falo que uma vez que a gente tem esses números fixados na nossa cabeça, fica muito claro e fica muito fácil de entender tudo. Eu estou sem açúcar, comecei ótimo. Você tá super convidada a participar do grupo. Realmente, a gente já teve 4 grupos, foram mais de 400 pessoas e quando eu penso nesse número, eu fico realmente chocada, né? A gente teve aí no último grupo pessoas que falaram do impacto que isso teve na família delas, né? Principalmente na quarentena. Então a gente teve grupo com mais de 160 pessoas, grupo com 184 pessoas, grupo com 80 pessoas. Então esse grupo do açúcar, ele tem uma característica principalmente educativa, né? Então a gente fez uma pesquisa, né, de satisfação no último e foi muito engraçado, porque a gente nunca vai agradar 100%, né? Então tem gente que achou que é muito conteúdo. Eu fico pensando assim, gente, na idade adulta você reclamar que é muito conteúdo, tipo, você tem o tempo inteiro pra ler, pra ouvir, Eu brinco, né? Eu escuto às vezes live e escuto vídeo do YouTube enquanto eu tô no banho, eu deixo rolando. Então, assim, conteúdo, eu acredito que a gente tem que saber explorar. E quando a gente fala do açúcar, e ontem eu tava assistindo uma live de um endócrino, que é a doutora Tati, que é endócrino e nutróloga, e mais uma outra que eu acho que era endócrino, não tenho certeza, e elas estavam falando até da SIRT Diet, né, da dieta famosa aí, que a Adele seguiu e que ela teria perdido 39 quilos. A gente tem aí um monte de fator envolvido, ela também restringiu a farinha e o açúcar, né? Eu achei isso super interessante, inclusive a restrição de álcool, porque muita gente topa o desafio do açúcar e aí quando vê que no desafio do açúcar você também tem que controlar a ingestão da bebida alcoólica, porque álcool, né, gente, se transforma em glicose, né? Então a gente também tem que fazer esse controle. Aí da bebida alcoólica muita gente fica meio chocada, meio desanimado. E então é muito importante essa parte educativa que a gente oferece. Então a gente fala de açúcar e fertilidade, e eu brinco que eu tive aí uma frustração porque eu montei uma série, né, uma playlist em relação à nutrologia, à Ayurveda, à gestação, à pré-concepção. Eu tinha programado algumas lives que eu ia convidar alguns profissionais, então eu vi até que a doutora Bruna entrou, às vezes não sei se ela ficou, mas eu ia contar a doutora Bruna, o doutor Danilo, eu ia contactar diversos profissionais, nutricionista, fisioterapeuta, que é todo um processo, e aí eu conversei, né, com alguns obstetras e falaram, Paty, deixa isso um pouquinho mais pra frente. Então, a gente também fala no grupo em relação ao açúcar, a síndrome do ovário policístico, a fertilidade. Então, vamos entrar, né, direto ao assunto. Vocês sabem que eu tenho trabalhado bastante esse fato do açúcar. Eu brinco que o açúcar não era o meu objetivo de vida inicialmente, em termos de projeto anual, né, em termos mesmo de... Opa, fui clicar aqui na mensagem. De projeto. Eu tinha aí sempre como projeto, né, desenvolver bastante Ayurveda, nutrologia, qualidade de vida, mas de repente chegou aí o açúcar e ele chegou, gente, com muita força, né? Então a gente tá aí no 5º grupo do açúcar. A gente começou em outubro esse grupo e era para ser um grupo do açúcar, era pra gente liberar um e-book ali no primeiro grupo gratuito. Eu montei uma playlist
né, de vídeos no YouTube. E esse grupo foi realmente crescendo e as pessoas querendo entrar e pessoas que estavam no grupo querendo convidar outras pessoas. E isso realmente foi tomando uma proporção muito, muito legal, que foi daí que a gente decidiu escrever o livro, né? Que é esse que a gente tem divulgado a hashtag, que a gente tem divulgado, que eu já coloquei para vocês, né, no último grupo, que você nunca mais vai achar o açúcar doce. Por quê? Porque na minha revisão bibliográfica, a gente não tem um livro nacional que a gente fale do açúcar. A gente tem livros americanos escritos por médico, por nutricionistas, por health coaches, por atrizes, por grupos que a gente fala de influencers, mas a gente não tem um livro brasileiro onde fala de açúcar. E a gente tem aí uma gama, né, de profissionais incríveis. A gente tem formação assim de endócrino, a gente tem muito nutrólogo sendo formado. Então a gente acabou optando, né, e isso acabou virando um projeto mesmo para mim. Então tudo que eu vejo e que sai de notícia, que eu estudo em relação ao açúcar, eu acabo trazendo, né, as novidades aqui para vocês. E realmente uma das coisas que a gente tem percebido é que na quarentena se aumentou muito, né, o consumo de bebida alcoólica e tá muito fora de controle a alimentação. E eu fiz aqui uma live onde eu falei para vocês, né, que o açúcar atua no nosso núcleo accumbens. A gente falou que o açúcar tem aquela ação que para você ter a mesma sensação de prazer, acontece o mesmo efeito, tá? Neurológico da cocaína, onde você sempre precisa de uma quantidade maior para obter a mesma satisfação. Isso gera o ciclo vicioso do açúcar. E é por isso que é muito difícil a gente se livrar do açúcar. E é por isso que às vezes a gente fala que o açúcar é assim como o álcool, é nenhum, porque uma vez que você consome, você cai de novo, né? E a gente trabalha muito isso como um grupo de apoio, né, no desafio, porque muita gente, eu vou sair do grupo porque eu consumi. A gente fala, não, você vai levantar a cabeça, a gente vai seguir em frente. Então o açúcar, a gente começa falando, né, do mais, né, o número de nomes que o açúcar tem. Eu postei para vocês esses dias uma granola super mega saudável, sem açúcar na embalagem, e tinha lá um componente que sim, era o açúcar também. A gente tem muitos produtos que vem escrito, né, xarope de glicose, vem escrito maltodextrina, e tudo isso se converte em açúcar, e fora outras mil coisas, né, amido de milho e outros nomes que a gente encontra por aí. Então, o açúcar, quando a gente pensa no açúcar como um todo, quando eu falo em açúcar, a gente pensa o quê? No açúcar branco. Mas o açúcar branco, o açúcar demerara, o açúcar mascavo não são liberados no desafio, porque a ideia em geral é você reduzir o consumo de todos eles, né? A gente sabe que como deletério para a saúde, a gente tem a frutose adicionada aos produtos industrializados como a grande vilã, né? Então, assim, eu não tô falando, e é uma das primeiras coisas que a gente fala no grupo do açúcar, ninguém tá falando que você não vai consumir fruta in natura, né? Que você vai consumir a fruta e vai comer aquela fruta in natura. Não, gente, a gente tá falando da frutose que é adicionada nos produtos, né, industrializados e processados para adoçar aquele produto. E a gente também sabe que cada vez mais eles estão trocando o fator de ser sem açúcar e colocando muito adoçante, porque o adoçante muitas vezes potencializa o sabor doce. A gente acaba tendo uma hipertrofia das papilas gustativas doces, o que gera também uma sensibilidade maior. Quando você vai comer algo azedo ou algo amargo e você tem uma dificuldade muito maior, né, de tolerar aquele sabor, porque você tem hipertrofia, né, das suas papilas gustativas para o sabor doce, né? Quando a gente trabalha na Ayurveda, os 6 sabores, azedo, amargo, salgado, adstringente, picante e o doce, a gente trabalha com equilíbrio entre eles. E uma das primeiras coisas que a gente aprende que o sabor doce não é dependente necessariamente do açúcar. Você pode comer a fruta, você pode comer o arroz, você pode comer o feijão, que ele tá incluso
no sabor doce, né? Então a gente acaba entendendo como sabor doce os alimentos de construção, que são necessários para a construção do nosso corpo. Então o açúcar, ele tem por si só um efeito inflamatório. E quando a gente pensa num efeito inflamatório, então eu falei para vocês do efeito dele, que age no nosso sistema nervoso, né, que age no nosso cérebro, córtex frontal, córtex pré-frontal, núcleo accumbens. Então a gente tem lá toda a parte do desejo e do prazer interligado, né? Então a gente tem essa ação mesmo cerebral do açúcar e por isso que muitas vezes essa fissura tem que ser trabalhada, mas aí a gente tem o açúcar como um potente agente inflamatório, a gente tem o açúcar aí como um fator extremamente importante, né, em doenças como diabetes, obesidade, câncer, síndrome do ovário policístico, a infertilidade. A gente também tem o açúcar extremamente importante na sintomatologia, né, e na evolução das doenças inflamatórias, doenças autoimunes, doenças intestinais. E a gente tem aí, como vocês sabem, né, todas as lives que eu fiz, né, a gente acabou fazendo lá 6, 7 lives só sobre o açúcar. Então, a gente tem um potente efeito inflamatório, né, do açúcar que acaba agindo no nosso sistema de insulina. Então, toda vez que você consome o açúcar, você tem um pico glicêmico e é por isso que a gente fala dos alimentos com baixo índice glicêmico e dos alimentos com alto índice glicêmico, lembrando que eu já expliquei para vocês também que o índice glicêmico é uma tabela de quanto tempo você demora, né, para transformar aquele alimento em glicose, e aquele alimento é comparado com a glicose em si. Então, quanto menor, né, o nível de índice glicêmico, né, melhor vai ser para o seu corpo, menor vai ser o pico de glicemia, né? Amido se transforma em açúcar, né? O amido por si só se transforma em açúcar. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com quando a gente faz as trocas em receitas consideradas saudáveis. Farináceos, em geral, acabam se transformando em açúcar, de uma forma geral. Então, a gente fala, o melhor tipo para você utilizar, por exemplo, é o farelo de aveia in natura integral. Né, o farelo de aveia, além de tudo, reduz o índice glicêmico dos alimentos que ele é colocado em conjunto. Né? Então, você vai comer, tipo, uma panqueca de farelo de aveia com banana, você vai diminuir, né? Você vai diminuir o índice glicêmico daquela banana. Banana tem índice glicêmico alto, né? Então, a gente tem aí a frutose como um componente importante na inflamação. É ela que atua principalmente, né, dificultando e criando essa resistência a açúcar, estévia. O estévia, a gente tem, aí é outro cuidado que a gente tem que ter. A estévia, ela é colocada como um adoçante natural. Ela só é natural porque ela tem como fonte a estevita. Né? Ela vem de uma planta, mas ela é artificial, tá? A estévia é um adoçante artificial de origem natural. A gente tem os 100% sintéticos, como a sacarina, como o ciclamato, como o aspartame, e a gente tem o estévia, que vem de uma origem natural, porém, é um adoçante artificial, tá? Porque se fosse natural, ele seria como o açúcar, né? Então, não, a gente tem que tomar muito cuidado com essas pegadinhas. Tem muitos profissionais que indicam. Na verdade, eu acho que assim, a gente não pode julgar, tá, a atuação de nenhum profissional. Em momento nenhum, a gente tá aqui para julgar a atuação de profissional. O que muitas vezes a gente faz? Na transição de uma pessoa que quer retirar o açúcar, né, a gente pode orientar para ela consumir um pouco do adoçante em termos de caloria. Se o paciente é diabético e não pode consumir o açúcar puro, ele pode consumir o adoçante. O que a gente trabalha no grupo, né, de 21 dias sem açúcar? É que muitas vezes a gente se engana, a gente troca, né, 6 por meia dúzia. Né? Então, assim, você troca o açúcar pelo adoçante, sendo que o adoçante potencializa o efeito sabor doce, ele também tem um efeito que, dependendo da quantidade, interfere também na resistência à insulina
e ele faz um sinal de confusão no nosso cérebro, porque você está ingerindo sabor doce, mas você não tem a glicose chegando no cérebro como uma energia para a célula cerebral. Então, o adoçante, ele não é 100% inócuo. Tem algumas coisas muito importantes quando a gente foi estudar para fazer o conteúdo do adoçante. É muito difícil você fazer estudos com adoçantes, primeiro, por uma questão simples, econômica, de marketing, de indústria alimentícia. Os adoçantes estão aí presentes em mais de 6 mil alimentos, né? Que são colocados aí mensalmente nas prateleiras, então a gente tem que tomar muito cuidado. A gente tem adoçante em leite, a gente tem adoçante em iogurte, a gente tem adoçante em bolacha, em pão. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. O povo do grupo do açúcar também fica chocado ao descobrir diversos produtos que têm açúcar. A sucralose, gente, é a mesma coisa. A sucralose é derivada, é um adoçante de origem natural, porém ele é artificial. Senão seria o açúcar, vem da sacarose, vem da cana-de-açúcar, né? Então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Por exemplo, quando eles perguntam hoje em dia dos adoçantes mais modernos, o eritol, o maltitol, por exemplo, o xilitol, por exemplo, é super, assim, ele causa uma sensibilidade de quem tem intolerância a FODMAPs, dá muito gases. Então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com o uso excessivo. As pessoas vão lá, vão fazer um bolo, colocam a quantidade de adoçante tal qual, linha, não importa. Mas não, gente, a gente tem que tentar trocar por substitutos naturais. Então troca por tâmara. Patrícia, não gosto da uva passa, por exemplo, mas eu já usei batida em receita de bolo. Eu não sou fã de mel. Mel, pra mim, tá no armário como remédio. Num shot que eu faço às vezes, limão, mel, glutamina, que seja, ou quando começa a arranhar a garganta, quando o filho tá com tosse seca, mel pra mim é remédio. Mas semana passada eu fiz um bolo foi na semana anterior de começar o desafio, dia 4 de março mais ou menos, eu fiz um bolo de iogurte onde podia adoçar com adoçante, né, com adoçante culinário, ou com açúcar mascavo, e eu usei, eu procurei na internet, né, se você vai usar uma colher de açúcar, quanto é de mel, e acabei substituindo por mel. Ficou maravilhoso, a consistência ficou fofinha e as crianças amaram. Então, assim, era um bolinho, né? Era uma comida gostosa, era uma comida acolhedora, com sintoma, com a parte emocional, criança adora bolo, e era saudável, né? Então, a gente tem que pensar um pouco de tudo, né? Então, se a gente começa a aumentar a ingestão de açúcar desde a infância, a gente tem que aprender a tolerar, né, algumas coisas. Eu falo aí com bastante nutrólogo pediátrico para me acalmar, porque a minha filha não come carne, né, ela é meio ovo-lácteo vegetariana, meio não, ela é ovo-lácteo vegetariana. De vez em quando ela consome um peixe, mas depende da lua, do mar né, e tudo isso. E eles falam, Paty, o que importa realmente são os primeiros dias. Então, assim, com quantos anos, por exemplo, ela vai ser introduzido o açúcar? E aqui em casa, o meu filho mais velho não foi introduzido antes dos 3, e a minha filha foi introduzida logo depois dos 2 anos de idade, né? Então a gente tem esse cuidado, né? Então as pessoas brincam comigo, eu vi que um dia você fez uma receita para o seu filho e você colocou whey protein de chocolate. Gente, tem uma marca que o whey protein deles não tem nada de açúcar, né? A gente fala até dessa marca não como propaganda, mas porque ela até oferece desconto no grupo. E eu nunca ganhei nada de produto nenhum. Acho que a grande maioria aqui que já me segue sabe disso. Que quando eu posto, quando eu indico é porque eu gostei ou porque eu acho que vale a pena. E essa marca não é adoçada com açúcar e era um whey protein com cacau. E eu prefiro colocar isso do que, por exemplo, um Toddy ou um Nescau Light ou um Golden, um achocolatado com adoçante para uma criança de 6 anos de idade. Entendeu? Então a gente tem que treinar tudo isso e pensar que a grande maioria das doenças autoimunes, né, acometem mulheres, né, mulher na idade adulta, e cada vez mais que a gente estuda,
tem aí uma relação com o estresse, tem uma relação com uma alimentação inflamatória. E muitas vezes, se a doença não teve relação inicialmente com o açúcar, eu tenho paciente minha, né? Eu tenho paciente minha com doença autoimune, com esclerose, eu tenho paciente com artrite reumatoide, eu tenho paciente com fibromialgia, que a hora que a gente reduziu o açúcar da alimentação, os sintomas melhoraram muito, né? Os sintomas melhoraram muito. Eu tenho grávida que na hora que a gente tira, né, faz um controle do açúcar, e é normal, gente, a gente tem a fase, na Ayurveda, a fase Kapha, né, que é a fase que a gente quer a comida acolhedora, que a gente quer... Eu não tive desejo nenhum, tenho muita grávida que não tem desejo nenhum, mas a gente quer, a gente, né, se sente limitada, a gente já não anda direito, a gente já não se veste direito, então a gente quer uma comida gostosa, a gente tem uma fase Kapha, e a gente controlar essa quantidade de açúcar e a pessoa não ter ganho de peso, né, fora do normal. Então eu lembro que eu tinha gestante que falava assim pra mim: ah, não é justo, porque você ganhou 7 quilos em uma, 9 quilos em outra, você vai cobrar isso de mim. É claro, se eu sei que é possível, por que eu não vou cobrar? Se a gente sabe que pra gestante o legal é ganhar, né, de 9 a 11 quilos, pra que eu não vou cuidar dessa gestante e vou deixar ela ganhar 15, 16, 20 quilos? Né? Então a gente sabe que tem patologias também relacionadas ao açúcar, né, que a gente consegue, se a gente não consegue evitar, a gente consegue melhorar, né? Então a gente também tem aí uma visão bem interessante de fertilidade, né? Eu estudei bastante quando fui fazer o vídeo relacionado ao açúcar, né, e a SOP que eu divulgo no grupo. Então muita gente pergunta por que eu não abro a playlist do açúcar, simplesmente porque se a gente criou um grupo e a gente se dedica todo dia, gente. Putz, teve dia, esse grupo que pegou, teve azar, que veio esse corona, né? Então, tô dando plantão. Aí tem um dia que eu falei, gente, hoje eu fiquei 12 horas de plantão, não tenho condição de pensar em nada. Mas semana que vem eu respondo todo mundo. A gente responde as dúvidas uma a uma. Né? Então a gente responde dúvida em relação a produto, só aproveitando que falaram aí, a gente fala das tâmaras também. Então assim, a gente tem que aprender, né? E o que a gente fala? Termina o grupo e é suficiente para você ficar sem açúcar? É claro que não, né? Quando a gente estuda sobre um hábito, o que a gente sabe? E por que eu sou fã, né, que a gente fala dos 21 dias de meditação do Chopra? Porque a gente sabe que 21 dias é suficiente para você começar a estabelecer e sedimentar um hábito. E por isso que ele faz 21 dias de meditação, que é o tempo suficiente para você sentir a diferença daquilo na sua vida. E eu falo isso para os meus pacientes. Você vai começar a meditar? Tem uma das minhas atuações que a gente faz a rotina, né? A Dinacárya, que é a rotina com a visão da Ayurveda para emagrecimento, para melhora de metabolismo, mais energia, o que for. E eu chego naquele momento, eu monto aquela... Eu falo assim, gente, você não vai seguir tudo que tá ali. E é cada vez mais o público que nos procura no consultório, eles não querem. Então, assim, no começo, né, da nutrologia, eu fiz muito plano alimentar. Hoje eu não faço, eu encaminho para as minhas amigas nutricionistas, eu brinco, né, para elas, eu falo assim, eu às vezes mando, olha, esse paciente não pega tanto em quantidade, porque eles não vão seguir, né? Então, o açúcar, o que eu falo? Por que a gente fala em conteúdo? Gente, o conhecimento vai te dar empoderamento para qualquer decisão que você queira tomar. Se você conhece daquele assunto, você fala daquele assunto com qualquer pessoa. Então, eu acho que é até interessante, porque as pessoas às vezes chegam pra mim, você tá no desafio, você não pode isso. Ou as pessoas, lá vem a Paty que não vai comer açúcar. Gente, você não tem que se incomodar se eu não como. E isso a gente sofre muito na vida social. Porque grande maioria das pessoas querem fazer aquilo que você faz e não consegue. Então, o que faz? Te julga. Você não vai beber porque você tá de regime. Você não vai comer isso porque você tá de regime. Eu descobri, né, e eu falo muitas vezes, a gente reinventa sabores, então muitas coisas, e aconteceu isso hoje. Meu marido ontem trouxe 3 pedaços de bolo de uma doceria que eu adoro, e era um bolo que eu sempre costumei amar. Só que eu olhei para aquele bolo, ele não tinha cara de um bolo caseiro, ele não é, né? Ele é bolo dessa doceria assim, mas eu sempre gostei. E eu falei,
Nossa, veio na minha cabeça, um outro sabor, eu não tô afim. Falei, não quero. Né? Então, e a gente tem que pensar, né? A gente tá tendo um aumento, né, das pessoas com ganho de peso extremamente significativo. Eu atendi uma paciente essa semana que ganhou na quarentena. A gente pegou o último peso, a gente fez uma consulta online e a gente pegou o último peso que ela tinha se pesado no dia que ela foi no consultório. Ela se pesou de manhã e se pesou na balança do consultório para comparar e ela ganhou 7 quilos. Ela tava chocada. Então, assim, o açúcar, ele interfere diretamente no sono. Hoje eu li um texto de uma psiquiatra, de um estudo que foi feito nos Estados Unidos em relação ao isolamento social e o distúrbio do sono nas crianças. Eu não sei quem tem criança aí, mas aqui em casa o sono das crianças tá péssimo. Os dois foram dormir hoje, não teve iPad, não teve tela, não teve celular. Eu contei uma história pro Luca, da escola, né, que faz parte do homeschooling, e a Luísa tava tão cansada, que ela deitou na cama, me deu a mão, acho que deu 5 minutos, ela dormiu, sem nada. Mas eles estão agitados, eles acordam, por exemplo, aquele sono leve, até quando a gente estuda cronobiologia, a gente estuda melatonina, aquele sono inicial de 2 horas e meia, que já é leve, né, tá extremamente leve nas crianças. E a gente já sabe hoje em dia que o açúcar, né, ele gera uma falsa sensação de energia ao longo do dia e ele tem uma relação direta, muitas vezes, com a fadiga, com a falta de energia. E nem se fala com a concentração, né? E isso tem muito a ver com aquela história antigamente que se falava, né, da criança comer o açúcar e pular pela janela. Quem faz aí endurance, quem faz aí meia maratona e maratona, quantas vezes já não tomou maltodextrina, palatinose, melzinho para ter energia e conseguir correr? Então, assim, a gente tem o açúcar como fonte de energia. E eu falo, para um paciente que faz endurance, é completamente diferente. A gente tem toda uma estrutura, um plano alimentar formulado. É uma pessoa normalmente extremamente saudável. Tem aí 3 horas de atividade física por dia. Então, novamente, né, do último grupo, eu tive duas pessoas do último grupo que viraram minha paciente. E uma delas é atleta e a gente conversando. Eu falei, a gente não pode considerar, né, a mesma ideia para todo mundo, mas o açúcar tem um efeito inflamatório. Então, pacientes que me procuram para acne, aí, lógico, eu brinco, primeiro de tudo, cada um no seu quadrado. Você passou com a dermato, você tá fazendo algum tratamento? Eu tenho uma colega que me encaminhou um paciente essa semana. Ele tava com muita queda de cabelo, ele tá fazendo um tratamento, né, eles estão investigando uma dermatite atópica. A gente começou a discutir, aí eu não conheço essa dermato, mas mandei um e-mail para ela. Falei para ela que são lesões muito típicas de dermatite por trigo, apesar de ser já um adulto de 42 anos. E ele tem umas características inflamatórias bem importantes para a Ayurveda, né? Ele tem uma rosácea bem importante, ele tem uma acne inflamatória, então ele nunca teve acne, como a dermato mesmo mandou encaminhamento para mim, ele não tem uma pele oleosa, então é como se ele tivesse com um distúrbio na Ayurveda de Pitta. E a gente batendo papo e conversando de dieta, e eu como bem, eu faço isso, né? Ele chegou a comentar que ele come 2 a 3 sonhos de valsa por dia. Ele chegou a comentar que ele tem tido muita diarreia. Então, assim, que ele tá com muita flatulência. Gente, esse paciente tá inflamado. Essa microbiota dele está extremamente fermentativa. Ele, não, eu tomo probiótico. Eu fiz um curso esse ano que tirou um pouco da ideia, né? Normalmente, a primeira coisa que a gente faz quando a gente vai tratar o intestino é usar probiótico. E aí teve esse boom, né, de probióticos aí da indústria, seja farmacêutica, manipulação ou não. E hoje eu falo assim, antes de a gente dar probiótico, antes de você jogar peixinho dentro do aquário, né, que foi a frase que eu aprendi lá, você tem que limpar o aquário. Gente, você tem que desinflamar o paciente. A doutora Nath estava no curso também, ó.
Entendeu? Você tem que lavar o aquário. Então, você tem que desinflamar o paciente. E muitas vezes a gente pode usar fitoterápico para isso, a gente pode usar anti-inflamatório, né, antioxidante. A Ayurveda tem aí uma alimentação que a gente às vezes usa 2 a 3 dias para reduzir, inclusive, o consumo de açúcar. Né? Então, eu fiz uma live ontem que foi super legal sobre o jejum da visão da Ayurveda. Né? O jejum, ele é utilizado, existem diversas pessoas, inclusive a Laura Pires, né? Ela foi fazer um tratamento de esclerose múltipla na Índia e eu tenho uma outra paciente que foi fazer um tratamento de fibromialgia e eles fazem um detox de açúcar. Gente, é uma ciência milenar, né? Eles fazem o jejum, eles trabalham, né? Depende do tempo que você tem para ficar na Índia, mas quando eu fui fazer a minha formação, que a grande maioria que tá aqui sabe, eu fiz minha formação de Ayurveda com Deepak Chopra. Todas as semanas de imersão, você só tem 2 refeições inclusas, você não tem o café da manhã e você tem chá à vontade, amêndoas e semente de erva doce para você consumir. Mas eles falam que é inclusive um estímulo, né? A gente tem a yoga das 6 às 7, a meditação das 7 às 7h30, meia hora de intervalo e as aulas começam às 8 da manhã. Então, eles te estimulam a fazer, né, esse jejum de você jantar. E o nosso jantar no curso é 6h30, mais ou menos, para você trabalhar essa até uma forma de você não sobrecarregar o seu intestino. Né? Então, se você tá com muitos gases, se você tá com muita, né, que a gente fala, muita flatulência e até distensão gástrica, e se você vê isso na criança, né, já aconteceu isso. Às vezes a gente vê a criança, e eu posso dizer por experiência, eu tenho 2, eu acho que, nossa, a criança tá soltando muito pum, né? É interessante você rever o que ela tá comendo, né? Será que ela tá comendo muitos alimentos fermentativos? Será que ela tá... Fibra? Como é que tá a ingestão dela de fibra? Então, assim, pode ser necessário, às vezes, um probiótico? Pode, né? E pro meu filho, às vezes, funciona. Ele usa um em aguinha, ele vai lá, abre, tome, tá tudo tranquilo. Então, assim, a gente tem que entender que o açúcar, ele tem uma ação no nosso corpo como um todo. A gente precisa da energia, a gente precisa da glicose, mas a gente consegue isso através das frutas, a gente consegue isso através dos cereais integrais, a gente consegue isso através das leguminosas, a gente consegue isso através dos legumes, né? Então, assim, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com esse consumo excessivo de suplemento. Cada vez mais eu vejo suplemento com adoçante, suplemento com açúcar. Você vai fazer produto de manipulação, tem açúcar, tem adoçante, seja por estabilidade ou não. Quantos produtos você não vê na bula? Esse produto contém açúcar. Eu já vi assim, vitamina C, produto para estimular o funcionamento intestinal, às vezes, eu não sei se tipo Naturete, Tamarine tem açúcar, mas esse tipo de produto eu já vi vários né, que são acrescidos de açúcar. Então, ou a gente cria essa consciência, né? Então, assim, a ansiedade e a depressão você consegue melhorar, melhorando o intestino, né? Você consegue... Gente, triptofano, formação de triptofano, nosso intestino é extremamente importante para isso, né? Então, se você tem um mau funcionamento intestinal, por que você acha que criança bravinha falava, ô criança enfesada? Gente, tudo faz sentido, né? Eu brinco, um psiquiatra com uma mente integrativa, por exemplo, é importante ele entender se o paciente dele dorme bem, se o paciente dele pratica atividade física, se o paciente dele, por exemplo, tem uma alimentação saudável, um estilo de vida saudável. É importante para o psiquiatra entender isso. Se eu tenho que entender se o paciente tem depressão, ansiedade, se ele toma ansiolítico, se ele não toma, se ele faz terapia, se ele não faz, por que o psiquiatra não precisa entender um pouquinho se ele se alimenta bem ou não? Entende? O paciente que tá ali com você é um só, né? Então, assim, eu tenho uma paciente que pediu muito pra agendar uma consulta. Até ele consulta essa semana, era segunda e sexta. Aí, sexta, eu vou dar plantão, vou compartilhar aqui meu anseio com vocês, vou começar meu plantão no hospital de campanha da Embi, então eu falei, então vamos pôr pra segunda que vem. Aí eu tive essa paciente que falou, olha, eu tô com muita ansiedade, eu tô descontando muito na alimentação, eu tô com muita compulsão alimentar, me mandou no Instagram,
por favor, abre sua agenda antes e tal. Então, acabei abrindo quinta-feira, vou atender. Já tenho 3 consultas agendadas de teleatendimento na quinta-feira. E 2 tem a ver com ansiedade, depressão, compulsão alimentar, excesso de alimentação. Uma delas parece que teve uma fratura e aí tá em repouso. Ganhou 7 quilos. 7 quilos. Né? Eu fui, faz tempo já que eu não vou no supermercado, até por eu estar frequentando o hospital e tudo isso, eu acabo criando essa consciência, mas da última vez que eu fui, que foi antes da quarentena ainda ser passada mais pra frente, eu fiquei chocada com as compras. Realmente era assim, garrafas e garrafas de refrigerante, pacotes e pacotes de bolacha recheada. A última vez que eu fui foi bem próximo da Páscoa, né? Muito chocolate, gente. Gente que comprava, assim, caixas e caixas de chocolate, né? A pessoa tinha, assim, vários pacotes de tipo de pão. Então, assim, o açúcar sendo fora, lógico, que eu vi a cerveja, né, a bebida alcoólica. As pessoas comentam, ai, doutora, mas você postou vinho. Gente, eu sempre tomei vinho na vida. Nunca tomei mais do que, quem me conhece ainda sabe, 1, 2 taças, assim, estourando. Seja a quarentena, final de semana, durante a semana. Então, a gente tem que entender. O álcool, até para Ayurveda, é considerado uma toxina. O álcool se transforma em açúcar. O álcool dá alteração neurosensorial. E nessa quarentena, o que tem acontecido, né, para justificar? Você dorme mal, você não chega a ter os 4 ciclos de sono REM, sono profundo, você atrasa a sua liberação de melatonina. Então, a melatonina, gente, começa a ser liberada no final da tarde, quando o sol se põe, tá? Então, por isso que antigamente você não precisava, né, tomar melatonina, porque você não tinha um abajur, você não tinha uma luz branca, você não tinha uma tela de computador, uma tela de televisão. Então, a melatonina começava a ser liberada, ela tinha o pico dela, né, 10h30, 11, 11h30, pá, você tinha um sono ok. Hoje em dia, você vai atrasando essa sua melatonina, você vai jogando a melatonina para depois, essa melatonina sendo jogada para depois, você não consegue acordar antes das 6 da manhã, né? E gente, façam o teste, tá? Tentem acordar 3 a 4 dias, nem que seja 10 para 6 da manhã. Ou começa pelo mais fácil. 3 a 4 dias, vai acordar 6h30. Gente, vocês sabem, tem acompanhado que eu tenho dado plantão. Pra mim é muito mais fácil acordar 5h30 do que 6h30. Porque, gente, é a Ayurveda dizendo pra gente horário de Kapha, horário de Vata, tudo isso. Mas, o que a gente tem que ter, aí, né, em mente, né? Que você acorda mais tarde, você bagunça o seu ciclo circadiano, você bagunça a liberação hormonal, você bagunça a leptina e a grelina, hormônio da saciedade e da fome. Então, assim, tudo isso você pode desencadear por uma alteração no seu consumo de açúcar, né? Então, quando a gente pensa, e eu vejo, assim, eu tenho algumas pacientes que brincam comigo, e ontem foi muito legal, né? Porque eu atendi uma paciente, ela já é a 3ª consulta, ela foi presencial. Ai, doutora, mata minha curiosidade de quantos anos você tem. Aí eu fui lá e falei que eu tinha 36. Aí eu não sei porque ela ainda brincou, mas você fez 36 agora ou você vai fazer 37? Eu falei, não, esse ano eu faço 37. Ela falou, doutora, então eu vou parar de comer açúcar? Eu falei, gente, não é... Eu reduzi muito, porque eu entro no grupo sem açúcar, eu reduzo e eu praticamente não consumo. Eu brinco que... E aquela história de eu sentir com vocês o que vocês estão sentindo. Então, eu gravei, inclusive, um vídeo pro último grupo, que não tinha nos outros, então não tem até a formatação igual, que eu falo, gente, calma que dá, né? Então, assim, eu fico sem o açúcar para entender isso, né? E o que a gente sente com todo mundo, mas eu venho reduzindo esse consumo de açúcar e eu venho reduzindo o consumo de adoçante. Eu sempre fui aquela adolescente louca pela dieta. Então, eu nunca mais punho um açúcar, mas eu punho o adoçante. Hoje eu não tomo mais café com açúcar e nem com adoçante. Essa é uma das vitórias que as pessoas mais comemoram e mais mandam. Mas a gente começa a perceber, inclusive, né, o que a gente fala. As pessoas que tomam muito café com açúcar em trabalho, em empresa, elas não escovam o dente o tempo inteiro. Então, aumenta a chance de tártaro, aumenta a chance de halitose,
né? Então, assim, são várias coisas que a gente começa a eliminar quando a gente vai reduzindo o açúcar. E mais uma vez, né? Eu tenho certeza que você só vai colher benefício dessa redução, né? Então, é claro que sempre vai ter, por exemplo, uma pessoa, né, que vai chegar pra você e vai falar, mas não é tempo suficiente. Mas são as mudanças que você faz. É você aprender a estimular o paladar. É antes, ao invés de você pôr um açúcar, você pôr uma canela, você pôr um cardamomo, você estimular, por exemplo, um leite vegetal, né? Então, assim, são várias coisas que você começa a estimular. Não é só o açúcar, é tudo que vem ligado com o açúcar. Né? Então, assim, os pacientes que eu atendo hoje, né? Então, eu tenho paciente, como eu falei pra vocês aí, com compulsão alimentar. A gente trabalha, eu tenho uma paciente que ela sempre praticou yoga. Acho que ela praticava mais tempo que eu, muito mais. Pra mim, a yoga, gente, é super recente, é de 2015 pra cá. E ela, de repente, se viu na quarentena comendo muito chocolate, ela se viu comendo muita massa, ela se viu comendo... Ela falou, nossa... Doutora, eu não comia pão, hoje eu como pão, hoje eu como massa, hoje... E aí, ela já não consegue acordar para praticar yoga, aí não pratica yoga, aí ela não tem concentração para trabalhar, aí o filhinho dela pequeno chega na... Então, assim, é tudo que vem ligado com o açúcar, tá? Então, assim, o açúcar, mais uma vez, a gente... Eu brinco, né? Eu já nunca tive, agora muito menos ter patrocínio de qualquer coisa de produto alimentício ou suplemento ou qualquer coisa, mas a gente sempre tem que escolher, né, um papel. E eu escolhi o papel de ser essa médica comunicadora, de orientar, de tentar trazer, né, o conhecimento. Porque, mais uma vez, quando você tem o conhecimento, você vai fazer a sua decisão. Né? Se você quer tomar aquela coisa, e é o que eu sempre brinco, gente, eu uso sempre o mesmo exemplo. Pra mim, você vai comer um brigadeiro, você vai comer um brigadeiro de verdade. Eu não vou comer um brigadeiro de biomassa de banana verde. Não vou, entende? Então, assim, são luxos que eu acho que você acaba se dando quando você tem um estilo de vida saudável. Quando o seu corpo não sofre com aquilo. Né? Então, para e olhe pra você. Como é que tá essa pele? Tá muito inflamada? Tá muito acneica? Né? A gente tem estudado, tem hoje em dia várias aulas e congressos que unem a nutrologia com a dermato, né? Pra mim não tem frase melhor do que a beleza vem de dentro, e isso eu aprendi com o meu primeiro trabalho na indústria com um suplemento que falava The Beauty Comes Within, e ele falava muito que não adianta, gente, não adianta laser, não adianta botox, não adianta colágeno se você não tiver uma alimentação saudável. E o açúcar atua na glicação do colágeno, envelhecendo a célula de uma forma mais rápida. Então, se você tá preocupado com a sua idade, se você quer parecer que você tem... Eu tenho 36, né? Lembrando. Então, eu tenho 36, faço 37. Então, se você quer ter carinha de 30, é bom você começar a tomar cuidado com o seu consumo de açúcar. Eu nunca fiz botox, nunca fiz nada, né, gente? Eu nunca fiz nada. Eu passo protetor solar no rosto, tá? E tomo sol, né? Daqui pra baixo, eu passo protetor no rosto e tomo minha vitamina D. Então, assim, se você tá preocupado com botox, com colágeno, com flacidez, com celulite, é melhor você começar a cuidar do açúcar. Né? Se você tá preocupado com dores articulares, dores musculares, intestino inchado, gases, diarreia que alterna, né? Se você acha que você tá com dificuldade para ir no banheiro, presta atenção no seu consumo do açúcar. Né? Se você tem histórico de diabético na família, obesidade, gente, a obesidade está relacionada a 13 tipos de câncer, tá? O açúcar está relacionado diretamente com o acúmulo de gordura, com o excesso de glicose sendo transformado pelo fígado, né, em gordura. Acúmulo de gordura visceral inflama. Inflama, gente. Você começa a ter... Você faz exame de sangue e a homocisteína tá alta, padrão inflamatório tá alto. A pessoa acaba tendo muitas vezes exames de sangue alterados e inflamados. VHS, que é um exame que você vê a inflamação, alterado. Você vê PCR alterado? Não de Covid, gente, é outro PCR, é outra coisa,
né? Você vê um cortisol extremamente alto. A pessoa vive estressada porque ela está obesa, ela está inflamada. Entende? Então, assim, todo o nosso corpo tá todo interligado, né? E quando a gente fala de depressão e açúcar, a gente tem estudos que usam a palavra neuroinflamação. O açúcar causa neuroinflamação. Então, se você reduz o açúcar, você diminui a inflamação cerebral, você diminui a inflamação dos neurotransmissores. E é por isso que você consegue muitas vezes controlar a ansiedade, controlar a depressão. E é um ciclo, né? Às vezes a pessoa tá em depressão, ela só quer comer doce, acaba ganhando peso, ganho de peso faz ela entrar em depressão. E isso a gente também tem estudos que dizem, né? Quem tem diabetes tem 2 vezes maior risco de ter depressão. Quem tem depressão tem risco maior de ter obesidade. Obesidade é risco maior de ter câncer. Vocês estão entendendo? O porquê que hoje eu sou extremamente apaixonada pelo grupo do açúcar e porque a cada grupo, então a gente começou com 10 vídeos, hoje a gente tá em 15 ou 16 vídeos gravados por mim, fora os documentários e textos que a gente compartilha, né? Então a gente não tá aqui, até muita gente falou, nossa, né, na época das lives você pegou pesado com as imagens, mas infelizmente, se teve uma coisa que o marketing digital me ensinou, é que ou você chama as pessoas pela dor, né? Ou você cria a dor para chamar atenção para aquele assunto. Então, Ana Paula, na verdade, primeiro tem que entender o mecanismo do medicamento, né, ou provavelmente do quimioterápico que tem sido usado. Tem que entender se essa ação foi no pâncreas ou se essa diabetes foi por uma redução. É muito difícil a gente falar assim, mas eu tenho certeza que você pode procurar tanto um endócrino como um nutrólogo para te ajudar no estilo de vida em relação a isso, na alimentação ou na necessidade dos medicamentos para o controle, mas é muito difícil falar como que a gente reduz uma diabetes que é causada por um remédio. Tem que, né, trabalhar em conjunto, né? Então, colocar um endócrino, colocar um oncologista em contato, colocar um nutrólogo em contato, entender o mecanismo do medicamento, né? A gente tem aí muito paciente, por exemplo, diabético que melhora, não tô dizendo esse caso, pelo amor de Deus, com uma cirurgia bariátrica, né? A gente melhora a resistência da insulina, a gente melhora a absorção. Então, assim, é muita coisa interligada, né? É muita coisa. Quando a gente fala, o açúcar, pegando esse gancho que é uma dúvida comum, alimenta o câncer. Gente, o açúcar alimenta todas as células. Todas as células precisam de glicose, a não ser as células anaeróbicas, tá? Então, o que acontece? Um único estudo, né, que eu compartilho esse estudo no livro que vai ser lançado no fim do mês, fiquem tranquilas. Então, um único estudo avaliou a velocidade de consumo de açúcar celular e eles notaram que as células tumorais consomem um açúcar com uma velocidade maior. E talvez isso tenha sido a base para dizer que o açúcar alimenta o tumor. O que a gente sabe o açúcar inflama o corpo, né? Então, se você tem, né, se você tem um câncer, se você tem um risco, se você tem fatores de risco, você tem que controlar esse consumo de açúcar. O exercício físico também. Eu acredito que o exercício físico reduz a insulina, ela reduz a resistência à insulina. O exercício físico, ele tem diversos benefícios, ele diminui a inflamação do corpo, ele melhora a resistência à insulina, né? Ele, sem dúvida nenhuma, combate a obesidade, ele melhora a hipertensão arterial por causa do relaxamento da parede dos vasos sanguíneos. Então, a gente tem aí um pool, né, que a gente brinca. Então, é o que a gente fala, normalmente tudo se associa. Então, a pessoa, a Adele, né, na Sit Diet, que tem sido famosa, um ponto importante, ela é estritamente vegana, ela não come carne de animal, ela já economiza caloria, ela bebia muito e parou de beber, né, e ela reduziu muito, na verdade, para 1 ou 2 taças de vinho na dieta, e ela era sedentária. Então, os 39 quilos que ela perdeu não foi de graça,
tá? Então, nada é de graça. Então, tudo exige uma mudança, né? Então, assim, o que eu tenho dito diversas vezes nessa quarentena é para vocês aproveitarem o conhecimento. Gente, eu não consigo ver live todo dia. Hoje eu fiquei o dia inteiro, eu pus o meu telefone no Não Perturbe, eu fiquei o dia inteiro montando plano, plano de detox e plano para os meus pacientes, que graças a Deus eu já tenho as nutris que fazem as dietas, mas todo o plano de tratamento para os meus pacientes, eu fiquei o dia inteiro para montar 4 planos hoje. E é por isso que eu falo de a gente não deixar para depois. O cuidado numa consulta de teleatendimento é o mesmo, né? Eu fiquei mais de 1 hora e meia montando o plano de cada paciente. É isso que às vezes a gente brinca também em relação ao preço e o valor da consulta. Cada um sabe o seu, né? O quanto a gente estuda para desenvolver. E esse grupo do açúcar, gente, eu tenho falado isso para vocês. No último grupo, no penúltimo, uma das meninas brincou e falou assim: olha, eu já paguei para entrar em grupo de WhatsApp que não dava 1/3 das informações que vocês deram. Aí eu brinquei e falei: poxa, mas agora é sacanagem, a gente já começou gratuito, vai ser tudo gratuito, né? Então, assim, o tempo que eu fiquei para gravar cada vídeo que tá ali, para estudar os artigos, as lives que eu fiz para vocês que vão virar um webinário. Então, assim, gente, estudem. Conhecimento dá a sua te empodera para você tomar a sua decisão, né? Então eu falo assim, vai comer o açúcar, come com consciência, sabe aquela história? Vai fazer, faz com consciência. E como diz a Ayurveda, a nossa vida, ela é baseada em escolhas. A grande palavra karma, né, que a gente fala muito do karma, é simples falar, ai, meu marido é meu karma. É mesmo, sabe por quê? Porque o seu karma deriva das suas escolhas. O karma é o resultado das suas escolhas. Então, você tem que fazer a sua escolha. E eu sempre, gente, lembrem sempre disso. Se for para eu comer um chocolate, eu vou comer um chocolate de verdade. Eu não vou comer Pode ser, amo chocolate 70% cacau. 90% não gosto, não me dê. 80%, quando eu tô conscientemente muito saudável, vai. Mas se eu quero um chocolate, eu quero um chocolate bom. Se eu quero brigadeiro, eu quero um brigadeiro bom. Consumo todo dia? Não. Consumo toda semana? Não também. Né? E aí, acabei de pegar um desafio que acaba domingo e começa outro na sexta-feira. Fui fazer compra e comprar chocolate? Não. Mas vou fazer. Vou comer um chocolate nesse intervalo. Mas assim, é você criar consciência. É você aprender toda a consequência que o açúcar pode te trazer, a vida que um paciente diabético tem. Tem gente aí que sabe que não é fácil, que você vive fazendo conta, que você vive tendo medo, que você tem os riscos. Então, assim, eu não tô aqui para colocar um medo em ninguém, mas eu tô aqui para criar consciência. E eu sempre falo isso, e eu sempre vou falar. A gente não sabe o que a vida nos espera. A gente não sabe. A gente literalmente pode tomar um susto no dia seguinte. Então, eu tenho 30, eu tenho 36, eu tenho 37. E aí, meu pai morreu com 46. E aí? Então, assim, a gente não sabe o que a vida preparou. Então, o que a gente tem em mãos, a gente tem que usar. Tudo que a gente tem de ferramenta, a gente tem que usar. E é isso que eu trago aqui pra vocês. Então, a gente vai ter live amanhã, de novo, falando um pouco desse assunto. A gente vai ter live 13, 14 e dia 15 começa o 5º grupo do Desafio Sem Açúcar. Qualquer pessoa que tiver interesse ou igual 2 pessoas do grupo falaram, doutora, manda pra mim porque eu vou mandar pra uma amiga. Tipo, se vai dar uma indireta ou direta, a gente tem uma personal no último grupo que mandou pra todas as alunas dela. Então aí, ó, live assessoria. Bora convidar as pessoas pro grupo do desafio de 21 dias sem açúcar, porque é gratuito. E eu digo, gente, cada vez eu vou lá e gravo um vídeo novo. Eu regravei o vídeo do câncer, eu fui lá, gravei o vídeo novo da fertilidade, da SOP e assim por diante. Tá acabando aí a nossa live, nem achei que ia durar 1 hora, mas tudo bem. E vamos nos preparar para dormir. Eu não gosto de fazer live essa hora. Eu falo muito isso pra vocês. A gente fala na Ayurveda, né? Entre 10 e 10 e meia, tá se preparando para dormir, para ter a liberação e o pico da melatonina, entrar ali no ciclo do sono REM com o ciclo, né, do sono profundo por volta de 00:30, 1h da manhã, que é o ideal,
né? Mas quarentena, gente, às vezes as crianças, hoje eu consegui que as duas fossem dormir antes das 9, mas a gente sabe que nem sempre isso é normal e não é hora agora. Eu brinco, gente, acabou minha live, não tem mais o que comer, não tem leite com chocolate, não tem Toddy, nada, né? Nada, porque a gente tá entrando no momento de pita, momento de detox natural. Então, para de ficar comprando 7, 8, 9, 10 kits de detox se você dorme mal, se você é sedentário, porque você vai continuar inflamando, tomando todos os sucos e as sopas detox que você estiver comprando, tá certo? Aí, ó, a live falando, vamos exercitar, temos feito vários exercícios. Gente, a gente se vira, faz HIIT de 20 minutos, compra suporte de bicicleta, faz abdominal, não importa. Carrega a rosca, faz o que você quiser, mas faz, né? Faz, como a gente tem falado, e eu falei ontem na live do jejum, um estudo muito, muito legal de 2010, falando que se você fizer 15 a 20 minutos de atividade física em jejum, e ninguém tá falando aqui de você correr maratona, não, é 10 a 15 minutos que vale, inclusive, saudação ao sol, 7 a 10 saudações ao sol, você fazer uma bicicleta, você fazer ali um exercício funcional, são 20 minutos de atividade física, numa frequência cardíaca de 50 a 65%, né? Você dá ali um intervalo de 20 minutos e aí você toma o seu café da manhã. Isso melhora a resistência à insulina, isso melhora os índices, né, de pressão arterial, de vasodilatação, sem contar que melhora foco e concentração, tá certo? Pessoas muito queridas entrando na live. Luiz, 10 horas, se você estiver no plantão, vai dormir, que é um plantão atrás do outro, vai descansar e pede para esses pacientes aí ficarem em casa para não darem trabalho nas UTIs, gente. Por favor, tá bom? Uma dica para não usar o açúcar industrial? Sim, entra no grupo de 21 dias que você vai ter muita dica, né? Que eu tenho falado aqui, você tem entrado nas lives, entra no grupo que você com certeza vai aprender muita coisa como não usar, né? Eu brinco, a primeira coisa é não comprar, né? Se a gente não tiver em casa, a chance de a gente usar é muito menor. Então, Luiz, vai descansar, né? Se possível, vai dormir, porque logo, logo apita aí alguma coisa. Tá bom? Obrigada, Ana, obrigada a todo mundo. Vamos realmente descansar, porque... Ai, ó, Ludmilla... Sou outra depois do grupo, tá vendo, gente? Eu não tô mentindo, é grupo gratuito, a gente não paga nada pra ninguém, eles falam porque querem. Me manda um direct, qualquer pessoa que quiser entrar no grupo, ou mandar pra namorado, pro marido, pra amiga, pra sogra, pra avó, pra mãe, pra quem quiser, me manda um direct que eu mando o link pra entrar no grupo, tá bom? Combinado? E vamos descansar, gente, porque amanhã tem teleatendimento. Essa semana, como eu falei, tem plantão, tem teleatendimento, tem uma plataforma nova de canabidiol, teleatendimento, vamos lá. Beijos, 1 minuto. Amiga, você, vai ser um prazer te ter no grupo. Saudades. Beijo, gente. 1 minuto vai acabar, vão me derrubar na live. Me mandem direct, tá, gente? Quem quiser, que eu mando o link. Beijos. Ou WhatsApp, quem tiver, né?